Sejam muito bem-vindos ao Flycast News de hoje. Eu sou o Rafa Marques e já convido todos vocês que estão nos assistindo, que curtam o nosso canal, compartilhem a nossa página e nos sigam tanto no Instagram quanto no YouTube. E aqui está a minha colega de todos os dias. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Mari Seridono aqui com vocês. Hoje a gente vai discutir um tema bem legal, né, Rafa? Um tema que está super em alta e acho que dificilmente você não deve ter visto alguma notícia sobre isso, né? Então, trazendo aqui um contexto para vocês, a gente separou uma notícia que saiu no site da Jovem Pan Esportes, né? O ministro do Esportes fez um comentário aqui justamente sobre a questão das apostas esportivas. Ele disse, né, o nome dele é André Fufuca. Ele declarou que não serão tolerados atos ilícitos, né? A gente está vendo aí que está surgindo uma regulamentação, né, sobre essas práticas para essas empresas, e ele anunciou, inclusive, a criação de uma secretaria específica para isso, Secretaria Nacional de Apostas Esportivas. E aí, o que é interessante, né? Acho que a gente pode até falar, Rafa, de uma pandemia realmente que está acontecendo relacionada a esse tipo de jogo, né? Tem um dado aqui nessa reportagem, né? Eles destacam que de janeiro até julho desse ano, aumentou aí mais de 25 milhões de brasileiros passaram a utilizar esses aplicativos, enfim, de apostas esportivas. Então, a gente vê que é algo que causa preocupação, Sim, né? Que precisa sim. ser regulamentado e tem diversos impactos, né? Sim, e claro, e a gente fala até, pessoal, que eu acho que é importante vocês observarem, acho que há 2 episódios atrás nós comentamos que a própria B3 mencionou que nós temos uma quantidade maior de pessoas investindo dentro desses ambientes, que por hora nós não temos ali todas as características sobre como funcionam os algoritmos, como funciona a gestão daqueles dados e todo o contexto do sorteio. E aí, será que realmente vale a pena as pessoas dedicarem tempo, dinheiro, inclusive felicidade, né? Porque tempo é felicidade, tempo de qualidade é mais felicidade ainda. E aí, mais um ponto só que tu trouxe sobre a regulação, né? 1º de agosto, rolou uma regulação a respeito disso, trazendo diversos pontos que são interessantes, que nós acreditamos que seria interessante, inclusive, para que vocês pudessem ter conhecimento. Caso vocês queiram se aventurar, nós não aqui indicamos nenhum jogo, nós não consideramos nada disso, mas eu acho que vale, no Papo com Quem Entende hoje, a gente falar um pouco nesse contexto. E aí, Mari, o que tu acha? É isso aí, Rafa. Então, para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, e não só isso, tá? A gente vai entrar um pouquinho no universo ali dos crimes cometidos, né, no ambiente digital. A gente convida aqui para estar com a gente hoje a Clarissa. Clarissa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui. Obrigada, Rafa. Seja bem-vinda, Clarissa. E, sobretudo, nós gostaríamos de... A gente brinca, né? Quem é a Clarissa? De onde ela vem? O que ela faz? Né? Com o que ela se alimenta? É presente para nós, é presente para o nosso público. Fique Eu sou a confortável. Clarissa Hofflin, sou advogada criminalista. Enfim, há mais de 21 anos, aí a gente revela a idade, né? E é isso, amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu tô aqui para falar de um assunto que eu adoro. Ai, que legal. Que muito bom, então muito fique bom. super confortável. Então, entrando aqui nesse tema, né, que a gente trouxe, falando um pouquinho aí da reportagem. A primeira questão aqui que a gente trouxe para discutir, né, a gente sabe que pela a lei brasileira, né, existe a proibição da questão da prática de jogos de azar, né? Sim. E agora a gente vê essa questão dessa regulamentação, né, que o Rafa citou, trazendo as regras, né, de como essas empresas devem ou não funcionar. E aí fica uma dúvida, né? Fica aquela pulga atrás da orelha. Ué, mas essa era uma prática proibida e agora, qual é o interesse, né, de regulamentar isso? Enfim, você podia explicar um pouquinho para a gente o que diferencia, né, esse jogo de azar, né, que é proibido, dessas práticas agora que estão sendo regulamentadas? Sim, é considerada uma contravenção penal já desde 1940, se eu não me engano, a prática de jogos de azar, mas com exceção daqueles que são regulamentados. Então, agora, finalmente, se regulamentou, mas não qualquer tipo de jogo de azar. Aqueles tipos de jogo de azar que tem um quê de... Não é só sorte. Chama de cota fixa, né? Exato, cota fixa, ou legal. seja, você sabe exatamente o quanto que aquele teu dinheiro que você está investindo vai se multiplicar, não é uma coisa que solta, mas que também tem um quê de não fica só a deriva da sorte. Tem um quê da pessoa poder estudar o tema. Então, por exemplo, no caso de futebol, você pode estudar a probabilidade daquele time ganhar, daquele jogador fazer aquele gol. E, enfim, não é Análise só a de sorte. dados, Tem né? também, exato, análise de dados. Tem também um quê de você conhecer o assunto, estudar o assunto. Legal. E aí, Clarissa, como que você prefere que eu te chame? Clarissa? Clarissa. Beleza. Claro. Então, Clarissa, a gente
olha que nesse contexto das análises que você bem ponderou, ele sempre vai passar dentro da expertise de cada um. Então vocês observem, não é aleatório, né? Por mais que tenha ali a aleatoriedade, que é um dos pontos que a lei determina, mas se tem sim uma instrução matemática que define o que você falou, né? Então tem a expectativa de um time que é melhor que o outro. Nós acreditamos, né, que a probabilidade dele ganhar é muito maior do que a Exato. diferença do que você nos trouxe. Tem todo né? um estudo por trás, né? Não é simplesmente eu tô ali para jogar e é na sorte. Não, você consegue saber mais ou menos a probabilidade de cada... E isso tem chegado, como é que você tem observado isso no dia a dia ali? Tipo, tem chegado isso já no mercado jurídico? Quando a gente fala mercado jurídico, pessoal, não é que a gente está ganhando dinheiro ou fazendo valer, é que, assim, os acontecimentos, né, tal qual dentro do mercado financeiro, dentro de outras áreas, a gente fala no contexto do ambiente jurídico, né? Vou melhorar aqui, né? Não estou muito advogando tanto, mas eu vou melhorar aqui as minhas palavras. No ambiente jurídico, você tem visto as pessoas aí com algumas características, putz, decepção em razão dessas plataformas serem fraudulentas, né? Porque pode ter alguma coisa. Mas eu acredito que seja melhor assim, melhor que seja regulamentado, porque sem a regulamentação não é que não existia, existia, só que as empresas ficavam localizadas fora, o brasileiro investia fora, não recolhia imposto, não tinha nada regulamentado e a chance de se lavar dinheiro dessa forma era muito maior. Agora, tendo uma regulamentação, com certeza é melhor para todo mundo, para a sociedade, Sim. para todo mundo. A gente tem uma expectativa, né, Mari, de que esses impactos, né, que tu até falou aqui nos bastidores sobre condições mentais, utilização. O que você tem visto, Mari? O que você pensa assim? A gente, inclusive, tem... Enfim, acho que para mim causou um grande estranhamento realmente ver esse boom, né? Justamente por ter ali na minha cabeça, a gente lembra dos cassinos e tal, né? Que era proibido, mas faz sentido, né? Essa regulamentação vai trazer, acho que a gente pode falar até uma explicabilidade, né, para a coisa. Ela fala né? disso, tá? Então, Sim. Ela fala disso na norma, na regulação, eu pude ela ler. usa esse Lógico, termo. não sou especialista em bet, mas eu pude ler que ela fala desse termo, contexto de explicabilidade. Isso, e a lei traz agora regulamentos claros, né, de que precisa ter uma área de compliance, de que precisa estar estabelecido, a empresa tem que estar estabelecida no Brasil, ter um sócio brasileiro. Então agora, Esse pelo negócio menos... de ter sócio brasileiro dá um barulho, hein? Exato. Então, pelo menos O agora ex é que o algo... diga. Pois é. É algo que se mitiga o crime, é ao contrário, eu acho, porque sempre existiu, as pessoas sempre apostaram, só que fora, em plataforma Sim, fora. Malta, sim. né? O pessoal ia para esses lugares se aproveitar da legislação. E assim, claro, pensando no contexto dessa regulação, assim, você citou agora, né, essa questão da empresa vai ter que ter uma área de compliance e tal. Quais são, assim, outros pontos ali de atenção que essas empresas vão ter que passar a ter com essa regulamentação? Se Eu puder acredito que explicar um com o pouquinho pra tempo, gente. inclusive, elas vão ter que começar como uma instituição financeira, vão ter que começar a comunicar o COAF, algum tipo de operação acima de X valor, sei lá, 10 mil reais. Acho que com o tempo é que a gente vai ver como que ela vai se autorregulamentar. Ah, isso é legal. Você falou uma coisa que eu adoro. Autorregulação regulada, né? Porque a gente fala de assim, a multidiversidade do Brasil. O Brasil é um país continental, né? Então a gente traz para dentro do Brasil o contexto das bets, que hoje, por sua vez, temos aquelas bets que são certas, como você falou, estão reguladas. Mas essa autorregulação regulada é que diz que aquele mercado melhor se adapta àquele formato de norma. E aí, por sua vez, vai trazer à sociedade uma entrega, né, efetiva. Porque ter uma lei por ter não vai funcionar. A gente vai ver que as pessoas vão fazer o que estavam fazendo. Exato. Estabelece domicílio jurídico em outros territórios e acaba não sendo alcançado pela E legislação. sendo tudo regulamentado dentro do Brasil, vai ser usado também o sistema financeiro nacional para isso. Então é muito mais fácil de seguir o dinheiro, né? De saber, de mitigar a lavagem de dinheiro mesmo. Verdade. Sonegação fiscal. Você fala sobre isso, né, pessoal? E aí, pessoal, quando a gente fala nesse contexto, né? A gente fala aqui da dica cultural, ela trouxe um ponto muito legal, que é saber correr o dinheiro, né? A gente sempre tem um pé atrás com aquelas coisas, né? Aquele sistema Ponzi, né? Coisa de pirâmide, né? Que o pessoal fazia antigamente. Agora chegou outras coisas que acabam, de alguma forma, chamando a atenção do público por conta da facilidade de se ter dinheiro. Mas o que você falou é genial. Você precisa ter minimamente a transparência sobre o caminho do dinheiro, né? É isso. Porque eu não sei, não lido com o dia a dia disso daqui, mas pensando em termos tanto de advogar para essas pessoas que são lesadas, não sei se você já chegou a ter algum caso, se você puder, não precisa comentar das pessoas, obviamente, mas algo nesse sentido, assim, de tipo, puxa, Rafa, aconteceu de fato uma situação assim, né? É realmente difícil. Acho que talvez o lance de cripto, né? Talvez isso tenha mais se mas com aproximado, relação às né? bets, acho que vão começar a surgir muito agora mesmo.
Você acha? os casos Interessante. criminais. Porque, em tese, a Porque até gente... então era algo tão clandestino, né, que não se chegava muito. Sim, a gente tinha, talvez, o contexto da simplicidade, em que pese eles tinham aportes financeiros gigantescos, dentro de um ambiente que requer, como você falou, uma regulação gigantesca. Porque você olha para as fintechs, né? Usando o que você falou, e se aproximando para esse contexto, lida com dinheiro, lida com terceiro, transferências, aceite, É né? isso. Dados pessoais sensíveis. E aí, falando, né, da nossa rotina, Know putz, your client, é tudo isso que a Beth vai ter que começar a né? fazer. Então ela precisa, né? Precisa conhecer quem está aplicando, precisa conhecer quem está extraindo os valores. Poxa, Sob pena de responder junto, né, uma possível lavagem de dinheiro, enfim. inclusive, falando em ambiente regulado, teve algumas notícias recentes que impactaram bastante, sabe? Quando você falava, não, não, Rafa, eles precisam ter transparência, eles precisam caminhar, né, num sentido em que a regulação, né, eles alcancem o que a regulação quer que eles façam. Nós tivemos aí pessoas que venderam as suas casas e entregaram tudo em razão desses jogos, né, que eventualmente são chamados de jogos de cota fixa, né? E recentemente teve uma pessoa que por si só pediu para ser banida da plataforma para que ela não pudesse ter acesso e então não acessar e jogar, né, efetivamente dentro desse E ambiente. pediu judicialmente, né? Olha a loucura. A pessoa não consegue se autodeterminar a ponto de precisar pedir judicialmente para o juiz impedi-la, tirar os dados dela para que ela não possa mais jogar. Olha isso. Que loucura, que loucura. E isso vai cair lá no colo, né? Pensando em contexto criminal, ou contexto, enfim, porque pode ser que isso seja um ambiente fraudulento. Essa empresa em si, nós estamos discutindo, não é, mas pode ser que uma empresa fraudulenta faça e essas pessoas vão até lá vocês, né? A Exato, fazer exato. essas Por isso que consultorias. é importante que todo mundo tenha muita responsabilidade na hora de jogar. Analise bem qual que é a empresa que está jogando, se ela está regulamentada, se não está. E tenha consciência mesmo, né, de que aquilo tem que ter um limite. Tem que ter um limite, senão você pode mesmo perder tudo que você tem num jogo. Verdade, faz total sentido. E Mari, falando em perder, tem algumas coisas que são interessantes, né? Tem pessoas que gostam de achar. Entendeu? As pessoas ficam procurando coisas para encontrar os outros, né? Tem gente que é assim. E aí tem uma parada que a gente estava comentando esses dias, uma série que rolou, a Mari até vai falar sobre ela, e que inclusive virou até um artigo do Código Penal. Acho que vale trazer isso aí e a gente comentar com ela, Mari, com a Cléo. Com certeza. Gente, a gente está falando aqui de uma série que provavelmente, se você não assistiu, você deve ter visto muitos comentários, né, nas redes sociais, que foi o maior, enfim, o maior auê quando saiu, que é aquela bebê rena, né? E aí, assim, não vou dar o spoiler, né? Mas vou ter que falar pra Não vai gente, dar spoiler, claro. Ela veio. Vai já dando. Então, pô. já contando o principal ponto da série, né? Conta justamente a história de uma pessoa que passa a perseguir a outra, né? Então, no ambiente digital, com e-mails, fisicamente. E por que a gente trouxe isso, né? Esse exemplo? Eu acho que isso é uma prática que é muito mais comum do que a gente imagina, né? No dia a Muito dia. comum. E isso foi trazido para a nossa legislação, né? Como Sim. o Rafa citou. Então, claro, se você puder explicar para a gente o que é esse crime, o que Olha, é configura. impressionante o que eu tenho visto de caso no escritório de stalking. Impressionante, tanto por parte da mulher quanto por parte do homem. Mas, enfim, o Código Penal agora está regulamentado, existe esse tipo penal, que é o crime de perseguição, né, o stalking, que nada mais é do que você reiteradamente perseguir uma pessoa, seja pelo ambiente virtual ou seja pessoalmente, e tirando dela a esfera de liberdade, assim, invadindo a privacidade daquela pessoa. Então, aquela pessoa que manda 400 e-mails, que te procura em todas as redes sociais, isso tudo configura o crime de perseguição. E é complexo, né, Cláudio? Quando a gente olha que hoje todo mundo tá na rede, né? Eu acho que poucas pessoas aqui, se a gente for falar, não tem ali, a gente chama pegadas digitais, né? Não tenha nenhuma, eu até escrevi sobre isso há um tempo atrás. Não tenha nenhuma informação a respeito dessa pessoa. E aí, quando você traz esse aspecto de que, poxa, a pessoa passa a seguir, talvez vira meio que um comportamento Meio psicótico, né? meio doentio, né? fica mesmo. Porque é a pessoa te perseguindo reiteradamente, você não querendo, bloqueando, e a pessoa te perseguindo. E quando a gente pensa em distanciamento, né? Porque a gente tem sempre essa percepção de que, um crime como esse, a pessoa vai ter que ficar me esperando na esquina, a pessoa vai ter que ficar ali, tipo, de espreita, né? Não assim, necessariamente, porque do que- pode acontecer Não. dentro do ambiente virtual, que é exatamente isso. Mandar 10 e-mails, você bloqueia a pessoa no WhatsApp, então ela te manda e-mail. Você bloqueia no e-mail,
ela te manda por outra plataforma. Nossa, Outro dia eu peguei um desespero. caso de uma pessoa que, obviamente, o outro foi bloqueado no WhatsApp, no e-mail, em tudo, não tinha como se comunicar, ele fez um Pix. E aí fez um Pix e com o comprovante Colocou a escrito a mensagem. mensagem que ele queria, ou seja, Dica cultural. Qual que é a é uma dica, Clau? maluquice. É chaves aleatórias. Não coloque teu CPF, não coloque teu nome nem o teu telefone celular. Certeza. Porque daí você não vai ser perturbado por uma Exato. pessoa Até via Pix. que é via Pix. Tá Até certo que a via gente quer ganhar. transferência Mas eu Surreal. quero, com certeza deve ser um Pix de 1 centavo, não deve ser Sim, um Pix. sim, É, mas foi é o só suficiente pra- para você conseguir mandar a mensagem lá para a pessoa Nossa, que cara, receber. que agonia, né? E ainda nesse aspecto, ô Mari, olhando até pra série que você falou, eu me recordo, eu sou louco para dar um spoiler aqui, mas não vou dar. Mas, cara, foi uma coisa sutil, né? Foi uma situação assim do dia a dia, que a pessoa estava ali e acabou que aconteceu. Aqui, na nossa rotina, assim, o que você pensa assim, ô Mari? Acho que, tipo, aqui no Brasil a gente também tem essas pessoas, sei lá, não sei nem como falar, maníacas. Como é que é? Uma pessoa Acho que isso faz parte da humanidade, né? Não é nem É, cultural, não é nem do Brasil. Ah, Acho que faz parte da humanidade. E o que eu tenho visto acontecer muito no escritório é caso desse tipo, que nós somos procurados para tentar impedir. Ou seja, não é só para que a pessoa responda o crime de stalking, mas para que a gente consiga estancar o problema. Então, nesse tipo de caso, o que a gente faz? A gente faz um pedido de cautelar alternativo à prisão, para que o juiz conceda, dê uma ordem judicial para que a pessoa seja proibida de falar ou de entrar em contato de qualquer forma, sob pena de prisão. nossa, Então, isso a gente sério? tem feito muito e tem sido muito efetivo, porque daí a pessoa recebe uma ordem judicial. Você está proibido de entrar em contato, sob pena de prisão, e aí você consegue cessar o problema. Nossa, interessante. Eu É. ia justamente perguntar isso, claro. O que você teria de dica, né? Se alguém passar por uma situação como essa, o que eu devo fazer, Então, a né? Eu devo primeira fazer dica é procure um advogado criminalista para pedir uma cautelar. Se não, vai direto na delegacia. Enfim, a medida cautelar alternativa à prisão ela é uma espécie de medida protetiva da Lei Maria da Penha, Uhum. só que ela é para esse tipo de crime que não envolve a Maria da Penha, não envolve mulher, não envolve independentemente do gênero, né? exatamente. E tem E sido da relação efetiva familiar. na prática, Na Cláudia? prática, Como é eu tenho que... visto muita efetividade, muita Porque a mesmo. gente ouve até fazendo esse paralelo, né, da Lei Maria da Penha, tantos casos que as mulheres conseguem a medida e mesmo assim acabam, né, sofrendo algum tipo de violência. Então, Não, mas tem sido bem efetivo, porque quando a pessoa recebe um oficial de justiça com uma ordem judicial de proibição, aí ela percebe que a coisa é séria. uhum. Nossa, é estranho, né? A gente pensar que a sociedade não consegue minimamente conviver respeitando o limite Exato. do Precisa de uma outro. ordem judicial Precisa- sob pena de prisão para que Para ela que você passe se a cumprir. afaste, né? Para que isso. você deixe. E aí, quando a gente fala de se afastar, de novo, a gente tem que lembrar lá da pandemia. A gente está falando de afastar-se no contexto até virtual, porque às vezes a pessoa está na rede social, né? A gente estava falando das pegadas digitais, por exemplo. Aqui é um caminho, uma porta aberta para a pessoa, eventualmente, mesmo estando distante, se aproximar. Tem gente que, pô, tá no aeroporto, vacation, férias, e aí põe lá a foto, aeroporto tal. A própria pessoa dá o caminho para ela ser perseguida, exato. Porque ela fala onde ela tá, ela posta em qualquer lugar, tem uma rede social aberta. Exato. Acho que esse é um dos cuidados, né, que a gente já falou de outros temas relacionados a redes sociais, né, e o cuidado de você pensar muito bem, né, o que você está postando, o que você está expondo, né, da sua vida, porque hoje, realmente, se você quiser, você conhecer uma pessoa agora e você quer entender um pouquinho da vida dela, você joga ali na internet, dá uma olhada em cada rede social, você já vai minimamente descobrir Você o já que sabe que o que ela faz, onde ela mora, o que trabalha, ela frequenta. sei lá, né, se ela é solteira, se não é, se tem filho, se não tem, se tem pet, se não tem. E acho que a partir dali essas pessoas, né, vão pegando esses elementos para, enfim, saber E é como engraçado abordar, porque né? a rede social te faz se sentir até íntima da pessoa, porque você tá tão dentro da vida dela que você se sente até então no direito de persegui-la, de mandar 400 mensagens. Você sabe... Desculpa cortar, mas você sabe que esse ponto é impressionante. Hoje, e isso tem pesquisa, inclusive, os jovens de hoje em dia, eles já não atendem ligações mais. Eles preferem receber mensagens de texto. E aí, quando você liga, olha o nível da esfera da privacidade deles. Então, eles acham que, como eu não li aquela mensagem, entre aspas, eu não fui incomodado. A partir do momento que você faz uma ligação de texto, é como a gente quando... Quem mora em prédio, né? Que a pessoa chega na portaria sem avisar, aperta o botão e sobe. É meio que isso. Então, tipo, eu sou obrigado a fazer esse contato. Então, esse também é um aspecto de que a gente está um pouco mais distante em relação às pessoas,
mas acreditando que nós temos ainda o domínio sobre cada uma dessas ações, né? É muito É uma complexo, né? falsa sensação de privacidade, né? Acho que a gente pode dizer. Exato. Você acaba se blindando de outras formas, por exemplo, não quero atender uma ligação telefônica, mas você está expondo sua vida inteira numa rede social, né? Exato. Então, E no fim ninguém tá livre desse tipo de perseguidor, né? Então tem que tomar o máximo cuidado mesmo. E ainda falando, né, dentro disso, assim, você acha que as pessoas, quando elas vão à procura, né, desse apoio jurídico, né, desse apoio de vocês, elas acabam buscando, sei lá, por conta de relacionamentos ou por conta de, enfim, amizades. Isso permeia quais ambientes, assim? Vamos dar uma maioria baixada aqui no nível, né? era A uma maioria dos casos curiosidade que eu ia tenho visto perguntar também. Tem a ver com relacionamento, a maioria, a grande maioria. Relacionamento amoroso. Tem a ver com relacionamento amoroso, a parte que não aceita começa a perseguir. Mas eu já peguei caso também de pessoa pública que o fã admira muito e começa a mandar mensagem, invadir a vida mesmo da pessoa. Todos os shows o cara tá lá, o cara vai jantar, ele sabe onde o cara vai jantar. Sabe onde tá e aparece lá, é isso. Meu Deus. E aí acaba virando também uma maneira de Não tem stalkear. limite já, gente. A mente humana é... Cara, É. absurdo, É uma absurdo, loucura. né? E aí, olhando, né, trazendo que todos nós estamos sujeitos hoje a uma, sei lá, uma perseguição. Eu mesmo passei por isso recentemente. Tive um problema, enfim, com uma pessoa, a pessoa pegou as minhas redes sociais e começou a sair disparando e-mail para as pessoas que eu prestei serviço, eu presto serviço, que eu tenho. Eu falei, cara, que absurdo, que E aí até loucura. mais, então, né, do que o crime de perseguição. Acaba que atingiu o crime contra a honra. Tá te difamando. Sim, sim. Só que não tem a percepção de que não é porque você está do outro lado de um celular, ou que você deixou de existir ou que não tem nenhuma punição, né? Acho que o problema do ambiente digital é esse. As pessoas têm a sensação de que estão protegidos ali atrás do celular, atrás do computador. E não, é falsa essa sensação, porque todo mundo pode ser identificado. Tirando, né, hoje que a gente teve um fato meio que atípico, não sei se todo mundo está acompanhando, mas o X estava fora, né? E aí eles reverteram lá um caminho efetivo onde as redes passariam, e aí o X voltou a funcionar. Lógico que isso tem repercussões jurídicas, repercussões frente às decisões que foram tomadas, nós não estamos aqui tomando partido, só para dizer que algumas formas que as pessoas acabam tentando ludibriar, mas mesmo assim, com uma investigação, com uma perícia, as pessoas acabam alcançando, né, o rastro. Eu acho que isso é super importante, porque até recentemente a gente fez uma live também com um criminalista, né, o professor Luiz Durso, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né, sobre a questão de controle de conteúdo, né, pelas redes sociais, porque existe mesmo essa falsa sensação, né? Então, se as pessoas têm que ter consciência de que tudo aquilo que ela está fazendo no ambiente digital vai ter, sim, uma consequência. Vai ter consequência e deixa rastro. Exatamente. Isso é legal, tu falar, deixa rastro, Deixa né? rastro, não é que você está ali protegido. Você tem número de IP que você acessa, por exemplo, para se conectar e entrar naquela rede social, por exemplo. Sim, sim. E aí, olhando, né, Mari, o contexto dos crimes cibernéticos, por exemplo, que são os mais diversos, acesso, né, que até um crime, entre aspas, mais recente, né, que seria a violação de dispositivos móveis, né? Mas nós temos aí diversos outros crimes, né, tipo cyberbullying, o crime, eventualmente, de porn revenge, né, tipo, que seria distribuição indevida de imagens das pessoas. Isso também você vê que rola, ou esses crimes têm diminuído um pouco? Como é que você tem observado isso na Nossa, eu prática? tenho visto muito aumentar, aumentar esse tipo de crime. Eu acho que a gente passa a maior parte do nosso tempo no ambiente virtual, né? Essa é a realidade da sociedade hoje. Então, naturalmente, os crimes se transportaram. São crimes que sempre existiram no Código Penal, tanto que eu acho engraçado esse termo crime cibernético. Porque não existe o crime cibernético, ele é um crime comum. A grande maioria dos crimes que a gente fala que são crimes cibernéticos são crimes comuns, regulamentados pelo Código Penal desde sempre, praticados por intermédio da internet. Nossa, Em ambiente verdade. digital. Em né? ambiente digital, mas é isso, porque no fim das contas o crime cibernético mesmo é só o de invadir o dispositivo informático, que é o 154A, que realmente é novo. Novo não, desde Não 2012, é. teve algumas mudanças depois disso só. Mas de resto são crimes comuns. E as historinhas? Os Só que a criminalistas gente, são bons contra a história. só tem que historinha, o né? fato é que a gente está tanto na rede, a gente está tanto no mundo virtual que os crimes só se transportaram de lugar. Então o estelionato que sempre aconteceu aqui, agora ele acontece por intermédio da internet. O furto, agora ele acontece por intermédio da internet, do e-mail.
É, o phishing, né? Que no caso, É né? isso, Que a é pessoa isso. clica lá Mas e o nada cara- mais é do que o furto, o velho furto. É. Verdade, estelionato. E teve, né? Quando você falou do ambiente virtual, teve o primeiro caso de assédio, quando o pessoal tava naquela vibe de metaverso. Não sei se vocês acompanharam. Sim, sim. Eu abri até escritório no metaverso. Sério? E aí, conta pra gente essa história, bro. Aí o cara foi lá, né? Infelizmente, enfim, no Discord também teve caso de estupro virtual, né? Enfim. Então a gente observa que o pudor realmente, não no contexto puritano, mas no contexto de respeito às pessoas, do Sim. ambiente, do espaço, né? Ele se transpassa e acaba rompendo. E aí o legislador que é de 1940 aí, O Código Penal é de 1940. então, 1940, você acha que a gente tá em 2024? O cara lá atrás, a mulher não podia nem sair na rua, ela tinha que pedir autorização, É gente, verdade. para poder negociar, né? A gente tava falando aqui de quando você vai assinar um contrato, lá você tem que ter a Outorga outorga luxória. luxória. Hoje ainda tem isso no Código Civil, mas meio trespassado, né? Então, tipo, dá para você romper, mas olha a realidade. A gente chega em um ambiente hoje que um jovenzinho de 18, 19 anos, eventualmente, já tem uma percepção do mundo tão avançada, né? Consegue alcançar a realidade. A gente, ontem, né, o Hezbollah sofreu lá um ataque Nossa. com os pagers. Então eles estavam com uma tecnologia velha e acabou sendo atacado com base numa tecnologia nova que eventualmente tinha sido plantada, ainda estão fazendo as investigações. É. Mas isso tudo é o quê? É a capacidade desses jovens hoje de transformar as ideias e fazer com que as coisas aconteçam. E aí, de novo, usando a tecnologia, o ambiente digital para cometer atrocidades. A gente falou na Que a live. pessoa até se encoraja mais por estar no ambiente virtual do que se ela. Talvez pessoalmente ela não fizesse aquilo, mas no ambiente virtual ela se sente no direito de fazer. Verdade. De Eu acho que assediar, enfim. até esse contexto, né? Você falou um pouquinho de crimes contra a honra, né? Sim. Eu acho que esse também deve ser um crime que ocorre muito em Muito, rede social, né? muito. Porque justamente a pessoa, às vezes, tem um perfil lá que realmente não tem o nome dela ali e tal. E assim, a gente vê o pessoal ofendendo, falando atrocidades, Demais. né? E E- realmente acha que não tem, né, essa consequência, né? E o grande perigo da internet é que a situação se propala mais, né? Então é mais fácil de O se divulgar. alcance, Então, o né? alcance, é isso. O dano é muito maior, O né? dano, com certeza, é muito maior do que só a honra daquela pessoa. Nossa, Sim. e aí a gente tem o contexto que, né, é o contexto da indexação. Não sei se vocês lembram o primeiro caso de fake news da mulher que estava lá, acho que em Santos ou na Praia Grande, que falaram que ela era uma sequestradora de crianças e tal. Enfim, não vamos falar disso que não é uma coisa legal, mas foi muito disso daí, né? As pessoas foram passando É o naquela alcance, época né? no Facebook, informações falsas. E vai compartilhando. E olha só, saiu do ambiente virtual, veio para o ambiente físico, a pessoa foi oferecer acho que uma banana para a criança à época, e aí ela acabou sendo ali sofrendo esse mal. Então, realmente, a própria comunidade, né, foi para uma situação assim de fazer justiça com as próprias mãos, Sim. né? E aí, esse, né, que é o grande perigo que eu acho da internet hoje. As pessoas buscam fazer justiças com as suas verdades sem entender quais são os limites dos outros, né? E as fake news, né? Porque então qualquer um que inventa qualquer coisa, os outros saem replicando e aquilo vira uma verdade Com sem que certeza. ninguém cheque. E pensando aí nesse contexto, né, que a gente está falando de ambiente digital, de desenvolvimento, tecnologia, né, trazendo um pouquinho pro tema do momento, né, inteligência artificial. Eu não sei se você já viu algum crime específico assim que está sendo melhorado, se é que a gente pode dizer, né, utilizando a inteligência artificial, porque a gente já falou um pouquinho aqui em outros episódios sobre isso, né, de utilizar a inteligência artificial para prevenir, para melhorar processos, mas a gente sabe que sempre uma ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal. Exato. Né? Então, você já viu alguma coisa sobre isso, Cláudio? Eu acho que o que mais se tem falado mesmo é essa questão de usar a inteligência artificial para reproduzir a voz da pessoa e, com isso, conseguir praticar um crime de estelionato. Ah, aqui eu me lembro de um caso, você falando agora, que me pegou muito. Que dava sobre uma jovenzinha, uma menina, num desses colégios famosinhos aí. Eles fizeram uma deepfake, colocaram o rostinho dela no corpo de uma mulher Exato. e distribuíram na escola. Só que não era ela. Esse é o grande Mas perigo. só que até que se descobrisse que era uma, enfim, uma fake news, né? Que era uma deepfake, né? Que a gente chama, né? Um rosto falso. Sim. Nossa, ela... Acabou com a vida da pessoa. Entendeu? Então, realmente... Olha o perigo, uma adolescente dessa vai
tira a própria vida justamente por esse desespero. E olha o que a internet não ocasionou, que a inteligência artificial, que é o que você disse, pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal, não ocasionou. Acho que aqui a gente faz uma pausa, né, para sensibilizar as pessoas de que prestem atenção sobre com quem vocês se relacionam, porque as redes sociais hoje passou a ser a sua casa no aspecto de compartilhamento, né? Sem dúvida. E não é todo mundo que a gente coloca dentro de casa, né? Então, quando a gente abre a porta para alguém, eu acho que a casa é sagrada. Né? A gente tá abrindo a porta confiando que ali vai trazer boas energias, coisas legais. E se você tem o perfil aberto, então tenha atenção para que aquilo seja, sei lá, sua rede profissional, onde você vai ter uma atuação específica. E se eventualmente uma coisa dessa acontecer, a probabilidade, né, de você conseguir percorrer e fazer uma demonstração de que aqueles fatos não são verdadeiros é maior do que se você tiver uma rede aberta com as suas rotinas, com os seus afazeres e composições e faces das mais diversas, né? Com certeza. A gente tem que se proteger no ambiente virtual. Com certeza. É um ponto de atenção, né? E, claro, pensando nessas alterações todas, né, que a gente vem vendo no decorrer dos anos na nossa lei, né? Achei interessante o que você trouxe, que na verdade não são crimes novos, né? O que mudou foi o ambiente, É isso. né? Então, quando a gente fala do crime cibernético, é aquele que acontece no ambiente digital. E eu acho que tem um ponto super importante, né, que a gente pode trazer aqui. Você acha que realmente, assim, o poder judiciário hoje, né, os juízes ali que a gente tem, eles estão preparados para lidar com esse tipo de situação realmente, para julgar? Porque muitas vezes não sei, né? Lógico, todo profissional precisa se atualizar e tudo mais, mas a gente sabe que, por exemplo, se a gente for para o tribunal, a gente tem lá os desembargadores e tal, são pessoas geralmente de mais idade, então trabalharam mais num período que não tinha tanto essa incidência. E agora chega um tema muito novo para eles, né? Como é que você vê isso na sua atuação como hoje não advogada? existe ainda uma vara especializada em crime cibernético, em crime digital. Assim como existe vara especializada em lavagem de dinheiro, em violência doméstica, ainda não existe. Mas no âmbito da polícia já existe. Já existe, pelo menos no estado de São Paulo, já existem 4 delegacias especializadas em crime cibernético, e cada uma num tipo de crime específico, que tem mais mecanismo para conseguir investigar do que uma delegacia comum. Não que a delegacia comum não possa investigar, porque, como eu disse, no fim das contas, são crimes comuns que sempre existiram, mas são praticados por intermédio da internet. Mas a polícia técnica especializada, com certeza, ela está muito mais preparada para investigar, para chegar na autoria desse tipo de crime. Isso é legal, porque a gente pensa em... de novo, eu sou zero crime. Até falei, se eu falar besteira, licença sou poética. Zero crime. Licença poética me toma e eu vou falar besteira. Mas a gente tem a característica de que é uma dualidade. Materialidade, né? E a prova da autoria. Para que indícios de autoria e materialidade do crime. Você possa constituir ali a pessoa dentro de um fato criminoso. E aí você olhando para o ambiente digital, você vai precisar de uma forense, você vai precisar de uma pessoa que saiba, como ela falou... Para chegar na autoria, senão... Ela falou de IP, ela falou de porta-lógica. Nem todos os policiais que estão no dia a dia, ali no front, sabem nem o que é isso, E aí é como a Mari falou. Não sabe nem por onde começar a investigar. Então ele vai procurar quem? Vou procurar o fulaninho para tentar achar o telefone do fulaninho, para abrir o telefone do fulaninho, para ver se lá tem alguma coisa. Quando o outro já consegue fazer o quê? Ah, já sei, eu já consegui fazer aqui. Já sabe o caminho. Um OSINT. Vou achar esse cara nas redes sociais, vou me passar por uma outra pessoa, ele vai achar que tá me fraudando, que é o que a gente chama de pote de mel, lembra que a gente começou com a Diva? Então o que eles fazem? Eles pegam, criam um ambiente característico, geralmente para crimes assim, sei lá, crimes específicos ali, sei lá, o cara é um fraudador de cartão de crédito, ele vai se passar por um velhinho e tal, que vai clicar e vai fazer aquela comunicação. Só que no fim do dia, ele está indo de encontro com o problema, porque o cara estava investigando ele, né? E aí quando ele, de fato, clica ou ele faz aquela transação, ele consegue minimamente começar a fazer todas as outras ações. Então a gente chama de pote de mel. Então o cara vai lá como um urso para buscar o mel, e quando ele chega, ele de fato era a caça, né? Então, acho que isso Mas eu acho que a tendência é começar a ter, sim, a regulamentar isso, de ter uma vara especializada, um juiz que estude mais sobre o assunto e entenda. Porque a tendência porque a delegacia já existe. Mas no judiciário não. A gente olha, né, no dia a dia, né, coisas assim que são comuns dentro do ambiente digital. Pessoal, a gente tá falando de ambiente digital e crimes digitais, mas é como ela falou, tudo isso aqui acontece no meio físico. O cara antigamente grilava a escritura da casa e entregava pro outro e falava que ele era dono. Hoje, o que o cara faz? Ele entra na internet e vende um contrato online, falando que é dono, que é intermediário XPTO, que tem casa aí dentro de um esquema de leilão. Quando você vai ver, nunca existiu casa. Às vezes até existe o leilão, o cara consegue fazer um formato. É o bom e velho estelionato.
e o cara comete um crime de estelionato. Só que cometido por meio eletrônico. Entendeu? E aí a dificuldade de alcançar essas pessoas porque ela não tá no ambiente físico, então ela consegue se deslocar e alcançar mais pessoas em um formato mais acessível, né? Facilita, né? A tecnologia facilita pro bem e pro mal, como a gente Exato. sempre fala, né? E achei interessante que você trouxe, claro, essa questão das delegacias, né? Então, até como uma orientação geral, né? Você trouxe aqui que existem delegacias especializadas, né, nessa prática de crime. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa, se eu sofro... Vou pegar um exemplo bem comum, né? A gente falou aqui, por exemplo, o estelionato, né? Nada mais é essas fraudes todas que acontecem, até utilizando, às vezes, inteligência artificial para burlar os mecanismos de segurança. Se uma pessoa sofre uma fraude, né? Alguém consegue, de alguma forma, entrar no aplicativo do banco, alguma coisa nesse sentido. Eu devo procurar uma delegacia dessa especializada nesse sentido? Ou, assim... Não necessariamente. Você pode procurar uma delegacia comum, lavrar um boletim de ocorrência, que eles também vão saber o que fazer. Tá. Eu acho que, olhando para essa característica, talvez, né? O que a gente falava sobre o crime de stalking, eu acho que aí seria um ambiente, entre aspas, para um cara desse trabalhar. Porque você tá falando com alguém que você não conhece, você não sabe. O cara só fala, te vi, você tá de camisa azul. Imagina. Você olha, não tem ninguém. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Daqui a pouco você entra dentro do shopping. Nossa, tá frio aí no shopping? Meu Deus. Gente, é de surtar, Você né? olha, eu tenho arrepio. É, Você tem alguém me perseguindo. Então, você troca o celular. Só que às vezes pode ser alguma coisa que o cara, por algum mecanismo de engenharia social, implementou no teu aparelho de dispositivo móvel, ele tá Exato. te acompanhando. Ou alguém, ele tem outras pessoas que apoiam e essa outra pessoa vai fazendo essa ação, né? Então, talvez, acho que, né, nesse sentido, uma delegacia especializada poderia... Você Ajudar pode, né, mais. você pode fazer o boletim de ocorrência, obviamente, pela internet. Sim, E aí tá sim. disponível lá, você pode seguir. Sim, qualquer um pode fazer boletim de ocorrência pela internet, daí a própria delegacia da Polícia Civil que vai direcionar para a delegacia eletrônica ou não, deve depender do crime que se trata. Eu acho que a vida está evoluindo numa velocidade muito rápida e a gente talvez não tá tão acostumado com a maldade humana na sua essência, sabe? Acho que a gente teve a oportunidade na pandemia de ser melhor enquanto ser humano, enquanto pessoa. E o que a gente viu foi que os índices de fraude, de estelionato e de tudo que é tipo de problema só aumentou, É fato. né? Inclusive utilizando assuntos tão sensíveis, né? A própria Covid, A né? própria O que Covid. teve de fake news, o que teve de golpe relacionado a isso. O ser humano é capaz de tudo, né? Até de usar a fragilidade do momento para conseguir É porque a obter gente alguma vantagem. A gente fala, né, do contexto do sentimento, que é o que eles fazem para engenharia social, a sensação de urgência. Então, tipo, eu tô com a sua mãe, você tá sequestrado. Lembra? Os maninhos ficavam na cadeia lá, ligando e tal. Mas no fim do dia, não muda, né? Eles não mudam o repertório, eles vão meio que melhorando isso para que as pessoas possam, sei lá, de alguma forma serem lesadas. Mas, até pensando, né, pros dias de hoje, eu acho que talvez o legislador, quando começar a olhar para o contexto de inteligência artificial, ele realmente vai precisar ter uma cautela. Não, eu concordo com você, que os crimes não mudam. Mas olha, por exemplo, o contexto de um hospital, ou um contexto de uma... É que as penitenciárias aqui são com tranca, mas se aqui fosse com alguma coisa digital, alguma coisa assim, os caras poderiam burlar para criar, né, uma possibilidade das pessoas saírem de lá, ou tirar oxigênio de pessoas que estão no hospital, Sim. mudar o sistema de trânsito para que as pessoas, sei lá, colidam seus carros. Então, assim, há N situações de problemas que podem acontecer, né? Em que as pessoas eventualmente acabam não tendo essa percepção e aí acaba se entregando aos riscos, né? A gente comentou, inclusive, a gente falou um pouquinho em outras oportunidades de carro autônomo, por exemplo, né? Então, se realmente tem um problema ali, tem aquele dilema ético, né, de atropelar, né? Eu vou, sei lá, o carro tem algum problema, dá algum um ruído no sistema, da forma como ele lê as informações e, de repente, ele atropela pessoas, por exemplo, na rua, né? De quem vai ser a responsabilidade? No direito penal seria complicado, porque só pode responder a pessoa física e não a pessoa jurídica. Tirando o crime ambiental, né? É só a pessoa Pois física é, que olha, responde a um crime. olha o desafio. Mas se não tem uma pessoa física por trás dirigindo, fica complicado Mas mesmo. aí, Cláudio, como a gente pensa aqui que a gente... Lá, aí eu trago para o empresarial, depois eu vou te devolver. Que é, eu falo empresarial, pessoal, porque tem o direito ele é dividido em vertentes, né? Então, olhando para um contexto, o que ela falou uma empresa não pode ser presa. Então, quem pode ser preso é o representante legal daquela empresa. Exato. E aí, quando a gente tem aquele contexto lá, né, de assumir o risco do negócio jurídico, talvez isso não esteja atrelado quando ele aprova um projeto, ainda que não tão autônomo quanto ele demonstrava ser?
Aí ele responde, a pessoa que criou o projeto, o negócio do carro, ela responde não por uma autoria imediata, mas por omissão, Por uma falha, por talvez, uma num falha. contexto de culpabilidade ali, de culpa, É né? Muito isso, mais de culpa, né? isso. Acaba caindo muito mais na culpa do que no dolo. Porque ele teria ali, tipo, sei lá, ele não teria a expertise Não, necessária para poder foi produzir, negligente, foi negligente. imprudente. Ah, perfeito. Curioso, né? Acho que é um Sim. desafio bem grande, Então, né? mas o legislador vai ter que colocar É o isso na desafio norma. das tecnologias, né? Porque imagina, vai acontecer. A gente teve o Titan também, que foi agora recente, morreu só bilionário no negócio. É verdade. Negócio, como é que você coloca gente lá? Vamos ver o Titanic. Meu Deus, já caiu um maior, você vai com uma lata de ervilha lá. Meu Deus, E pior que a pessoa pagou, hein, pra isso. muita grana. Pois é. Sabe? E aí o pessoal se enfia. Por isso que eu falo, a gente começou aqui falando sobre coisas difíceis, né? Que é esse lance de mudança nos hábitos das pessoas, no formato de recreativo e blá blá blá. Mas a gente precisa também ter um pouco de limite. Acho que a gente tá flertando muito com o abismo, não tá não? Não tem aquela que vai tirar uma selfie lá e flerta com o abismo, assim. Ai, pô, o celular cai lá embaixo, perdeu o celular, né? Sim. Então, E não acho. perde a vida, né? Porque Deus teve me gente que... Pois é, mas eu acho que é um pouco disso. Acho que para vocês que são, né, os criminalistas aí de plantão, né, acho que esse desafio entre a moral e a ética, eu lembro logo no comecinho, assim, comecei a ler, a gente tinha aquele filme que falava assim, falava A Onda, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram, que ele meio que fala sobre um formato de sociedade em que as pessoas meio que viram uma anarquia. E aí a galera começa, tipo, a seguir aquilo ali, a seguir. E parece que alguns feudos dentro da internet virou realmente uma anarquia. A galera vai seguindo, fazendo as coisas num, assim, um efeito Aí o manada. direito penal serve pra isso, né? Pra regulamentar, falar, não, isso aqui é crime. E tentar, de alguma forma, erradicar, punir a pessoa. O problema é que ele tem que vir antes, né? A minha percepção, ele tem que vir antes. Porque se ele vier depois, já não foi efetivo. Porque o cara já cometeu, já fez o problema, que nem o que você falou agora. Pô, mas a pessoa jurídica não pode ser punida. Então, lá, quando ele começar a falar disso e autorizar que as pessoas usem isso, de alguma forma ele vai ter que trazer alguma coisa, a minha percepção, para que a gente consiga alcançar. Porque senão o fato vai ficar muito distante, né, da norma. E aí, quando a gente olha para a norma e olha para o fato tá lá na frente. E a norma tá aqui caminhando devagarzinha, cansada, Não, velhota. e é né? curioso Mas você essa é falar uma isso, realidade. Rafa, porque assim a gente vê muito, né? Até essa questão esse crime, né, de invasão do dispositivo, né? Veio, como você falou lá, com aquela lei lá, 2012, né? Carolina a Lei Da Dickmann. Carolina Dickmann. Então, toda vez. A Lei Maria da Penha também. Então, é sempre um caso, né? Uma coisa que acontece que impacta, Sim. que Uma coisa leva muito emblemática. uma mudança na O Marco legislação. Civil. O que foi o Marco Civil? É. O Marco Civil foi o contexto de violação de dados do Brasil, efetivo, né? Do contexto do Snowden. E aí, putz, a Dilma olhou e falou, não, a gente tem que regular isso aqui para que não aconteça novamente e a gente não fique exposto. Então, se acontecer alguma coisa, a gente vai saber de onde foi dados, porta lógica, IP, tal. É. E aí foi o boom, né? As telecoms também começou a receber muito pedido. Mas Sim. é aquela coisa, né? O fato e a norma. Mas, assim, Exatamente, é isso que eu tô aqui lembrando das primeiras aulas da faculdade, né? Porque é isso, lógico que a gente está agora, né, entrando até nesse aspecto de tecnologia, inteligência artificial, alcance, né, no mundo digital. É super importante que o legislador, enfim, tente fazer esse trabalho de prever, né? Porque as consequências elas vão ficando cada vez maiores, mas a gente vê que o caminhar da coisa é essa, né? A gente só Essa. consegue, a gente Precisou ter uma Maria da Penha tetraplégica para que exista a Lei Maria da Penha, por exemplo. É isso. exatamente. Então, Precisou a Carolina Dickmann sofrer uma invasão no computador no banheiro, para que, lembra? Ela tava no banheiro lá. para que a gente tivesse agora o artigo 154A no nosso Código Penal. Então é bizarro o aspecto de que a sociedade, de fato, não está percebendo a quantidade de informações que elas estão disponibilizando na rede e aí se expondo frente, né, às necessidades. E também de que a gente não tem nenhum nível de educação. Eu não vejo, sei lá, tenho alguns anos, mas eu não vejo uma campanha, alguns anos. nenhuma campanha alertando a sociedade sobre como utilizar a internet. É verdade, não tem mesmo. Os fóruns que eu vou, que eu participo, são pessoas iguais a mim, que vão até lá porque elas têm um interesse no tema e a gente vai ouvir. E é até o contrário, né? Por exemplo, voltando para a Beth, o que está acontecendo hoje é dos influenciadores ganharem dinheiro para incentivar. Então, é o contrário. A gente está caminhando no sentido oposto. E aí que Em tá. vez de conscientizar dos riscos, a gente está usando influenciadores digitais para motivar, fomentar. né? E esse ponto é interessante, porque daí... Lembro que só até num grande periódico sobre que era diferente, né? Então, a estratificação
do site que o influenciador levava era então ele realmente tinha ganhos. sim. Entre aspas, ele poderia também estar sendo enganado. E o que ele oferecia para o público, que o público clicava, não tinha ganhos. Era viciado. Então, pessoal, de novo, a gente vai voltar aqui no caminho da responsabilidade. É A Cláudia isso. falou. Autorresponsabilidade, né? É isso. Vocês precisam ter controle, sobretudo, de onde vocês estão e aonde vocês querem chegar. Se efetivamente essa é uma recreação que vale o tempo e o dinheiro de vocês, apliquem. Se não vale, pensa bem, respira, toma uma água, volta, vai fazer outra coisa, sai um pouquinho do celular, vai malhar, vai fazer alguma coisa legal. Não precisa viver disso aí, cara. Mas eu brinco assim, né? Não, eu tô brincando. Quem quiser fazer, faz. Mas é realmente... Eu de verdade, eu fico muito preocupado, cara. Fico muito preocupado porque, como eu falei, o que a gente tá fazendo aqui não são todas as pessoas que fazem. As pessoas não estão próximas. Às vezes, as pessoas estão tão preocupadas com o que elas vão comer que elas acabam se lançando em um mar. Eu observo isso como um mar. A pessoa não sabe nadar direito, tá com um coletinho velho. Eu vou ali me aventurar e vou me jogar num mar. Cara, é a mesma coisa que você pegar seu dinheiro, que não sabe aplicar na bolsa de valores, e se jogar na bolsa de valores. Você vai perder. E no fim é um vício, né? Todo vício você não tem controle, porque te causa uma sensação de prazer que você depois não consegue conviver sem aquela sensação de prazer de novo e automaticamente você vai usando a substância de novo, ou seja, jogando novamente. Nossa, é muito louco isso. É. Mas acho que a gente vai caminhando aqui para o fim, né, Rafa? Claro, a gente queria dar aí esse espaço também para você falar um pouquinho, não sei, alguma mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público, enfim, algum ponto que você queira assim ressaltar, dicas, né, de cuidado, de comportamento nesse ambiente digital para precaver, né, para não cair num golpe, enfim, não ser vítima, né, de um crime cibernético, como a gente falou aqui. Eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui ao longo do tempo. É tomar cuidado com o que você posta, tomar cuidado com a tua rede social para que ela não seja aberta, não aceitar qualquer pessoa como amigo, tomar cuidado com as tuas senhas, ou seja, colocar uma senha difícil, né, que não seja fácil de alguém descobrir. Não ligar, não abrir e-mail em computador público e depois esquecer aberto ou rede social. No fim, é isso. É as pessoas terem responsabilidade e tomar cuidado com o que os influenciadores também postam, né? Porque nem sempre o que eles estão vendendo ali é A verdade É dos real, fatos, né? Exato. Nossa, isso é legal. E eu acho que também eu gostaria de te pedir, assim, se você puder, a gente também sempre pede. A galera aqui tem novos advogados, tem pessoas que não são advogados, tem pessoas que gostam do direito, tem pessoas que, enfim, todos os tipos de pessoas. Que você pudesse falar pra gente, assim, uma mensagem no sentido de, tipo, pô, tu tá começando a fazer isso, tá olhando... Porque eu acho que rola muito preconceito quando a gente fala com todo respeito, mas, assim, quando a gente fala do direito criminal, por exemplo, né? Só que a liberdade, né? Todo mundo quer ter liberdade, né? Acho que a gente tá nesse nível hoje, foi muito legal falar isso, porque um professor de constitucional falou pra mim isso um dia, falou, o excesso hoje de problemas que nós recebemos na sociedade se dá em razão do nível de liberdade que nós alcançamos. Né? Então, dentro desse contexto, todo mundo vai ter que procurar um anticriminalista, porque se você tiver ali a sua liberdade tolhida, você vai correr, quer dizer, você não vai poder correr porque você vai estar preso, né? É fato. Quem fala mal um dia pode precisar da Mas gente. você vai precisar do conhecimento. Mas eu acho assim, E ninguém tá livre. Ninguém tá livre quem tá de querendo, precisar de um criminalista. Isso é fato. quem tá querendo olhar Mesmo, pra esse mas eu não ambiente, pratico crime. Tá bom, mas você sem querer pode estar dirigindo um carro e atropelar uma moto. Pronto. Você praticou um crime. Na forma culposa que seja, mas praticou um crime. Então ninguém tá livre. Sim. Ninguém tá livre. Não dá pra ter preconceito. Exato. Então, acho que é isso, pessoal. Acho E no fim, o que o criminalista faz é defender o direito de defesa, que todo mundo tem. Garantir esse direito, né? E se você tiver problemas com a internet, se o seu site tá aí meio viciadinho, tem algumas coisas estranhas, se você precisa de algumas medidas cautelares, se você está sendo stalkeado, enfim, procure um advogado. Temos a Clau aqui, ela manda super bem nessas frentes, nessas iniciativas, mas também tome os seus cuidados, os cuidados necessários primários, que vocês já sabem, e também aqueles que demandam um pouco mais de conhecimento, como duplo fator de autenticação, como... Exato. Né, Não clicar em qualquer e-mail que chega. as suas redes bancárias, faça lá, o dispositivo já trouxe, coloca a limitação lá, você não precisa tirar mais de 5 mil reais no meio da rua, vai fazer uma transação dessa? Faz na tua casa. Eu, particularmente, não faço mais que 1.000, porque eu não tenho dinheiro, então 1.000 reais não faz muita falta. Mas tem gente que tem, então você pode colocar o nível que você quiser, mas comece a presetar, porque daí dá menos trabalho, né? Imagina o MED, o mecanismo especial de devolução que a gente tem lá pro Pix, que eu particularmente digo a vocês, o Banco Central tentou, mas, cara, não é efetivo. Quando você vai pingar na conta do laranja, o dinheiro vai embora, que ninguém nunca mais vai ver aquilo. Sim. Né?
as fraudes de estelionato com esses sites falsos de leilão. Então, acho que sempre vai passar no caminho das escolhas. Tomem cuidado nas escolhas que vocês fazem para que vocês possam aí ter tranquilidade. Mas se tiver problema, fiquem tranquilos e procurem as pessoas certas para ajudar vocês. É isso Pessoal, aí. é isso. Eu tô super feliz de ter falado com a Cláudia hoje. Um papo super tranquilo, que pra mim é difícil porque não é onde eu permeio, eu não ando nesse... Lógico, no ambiente do crime, né? Ainda bem, né, Rafa? Eu tenho 5 empregos, eu sou igual o Júlio. Mas o que eu quero dizer é que eu também sou advogado, mas não pareça, né? Não tenho toda essa formalidade. Mas eu não olho muito dentro desse contexto. Leio, tento estudar, obviamente, mas não olho com tanto no meu dia a dia. E é muito bom ouvir os colegas quando tem coisas legais para ensinar pra gente, para poder contribuir e também para abrir os nossos olhos, né? Porque, como ela disse, a gente sempre precisa aprender um pouquinho e saber com quem contar nas horas de necessidade. É isso aí, pessoal. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, obrigado. Clá. Obrigada, pessoal. Não esqueçam de curtir lá o nosso canal, sigam a gente no Instagram, sigam o nosso canal no YouTube. E a Clá também, se quiser deixar aí o Meu LinkedIn, Clarissa Hoffling. Ah, legal. A gente vai pôr Isso aí. a gente vai pôr o arroba lá do LinkedIn dela. E no Instagram, lá do Flycast News, e no YouTube, Flycast News _MR. Não esqueçam de dar um like, compartilhar com a família, com o vovô, com o cachorro, com todo mundo. A gente precisa mandar essas informações. Olha, o que foi falado aqui foram coisas muito legais e que pode ajudar muitas pessoas. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.